falando um pouco sobre Hegel, é preciso que a gente pegue, né, que Hegel, na verdade, ele vai falar sobre dialética, ele vai falar sobre idealismo, ele vai falar sobre Estado, enfim. Né? A compreensão da filosofia de Hegel, Hegel viveu ali entre 1770 e 1831, né, ele viu o despontar, digamos assim, da Revolução Francesa, se a gente for colocá-lo historicamente nesse processo. Né? Mas a compreensão da filosofia hegeliana, ela vai requerer que a gente situe ele no quadro das mais profundas alterações da vida europeia. Né? Como a gente falou, o impacto da Revolução Francesa, mas não apenas esse impacto, mas também das agitações que vão ser produzidas no cotidiano mesmo, pelas campanhas napoleônicas lá no início do século XIX também. Hegel vai procurar interpretar essas transformações que ele vai vivenciar, indicando que vai haver um sentido progressivo e dialético nessas forças e que elas não vão ser a negação de tudo, mas sim uma negação que vai engendrar, a gente pode colocar dessa forma, né, que vai engendrar a superação de um momento para o outro, é nesse sentido. Né? E esse outro momento que seria mais desenvolvido e mais abrangente do mundo. Em relação à sua dialética, né, ao seu pensamento dialético, Hegel, de fato, ele não vai ser o primeiro pensador ocidental, né, a tratar da dialética, não. Mas a gente sabe que desde os pré-socráticos a dialética aparece nas discussões filosóficas europeias. O pensamento dialético ele teria se originado lá com Heráclito, né, entre os pré-socráticos, que é aquele pensador, não sei se vocês lembram, mas é aquele pensador, o Heráclito de Éfeso, que vai defender a ideia de que tudo era movimento e transformação. Né? Ele dizia que, era ele que dizia que o homem não se banha duas vezes no mesmo rio. Né? Ele não é o mesmo e nem o rio é o mesmo, enfim. Né? E esse movimento vai ter origem para Hegel, né, na negação do ser como algo estático. Né? O ser seria conflito, seria tensão, seria luta, seria movimento, essencialmente. E por isso que Heráclito vai acabar ficando conhecido como o filósofo do chamado Pantarrei, que é o chamado que a gente conhece como tudo flui. E aí Hegel, recuperando essa dialética, que vai ser apresentada pelos antigos, vai fornecer a ela um sentido que não vai ser apenas de mudança constante, né, mas de superação e de progressão. O que significa? Significa que seria um melhoramento do que já existe. Né? Nesse sentido, a dialética hegeliana ela vai funcionar da seguinte maneira. As coisas existiriam, no primeiro momento, né? Isso seria a tese, né? A afirmação, mas seriam questionadas, o que seria a antítese, ou a antitese, né? Que seria a negação. E se transformariam pelo questionamento, né? Que seria o outro melhorado, seria a síntese. Muitas vezes a síntese também é colocada como a negação da negação. O que significa isso? Né? A filosofia que tem aí o hábito de confundir a cabeça da gente. Essa negação da negação seria uma afirmação em cima daquela negação feita anteriormente, que é a antítese. Né? Tese, afirmação, antítese, negação, síntese, a negação da negação anterior. Né? Seria o outro melhorado. Só que, no entanto, a síntese, que é esse algo melhorado, ele se tornaria uma nova afirmação, consequentemente. Né? Como a gente falou antes, seria uma afirmação por ser a negação da negação anterior. E aí se transformaria novamente numa tese, e que geraria um novo questionamento. Né? Mas, enfim, como eu estava falando antes, né? Deixa eu só retomar algumas coisas. Vamos retomar a questão da dialética hegeliana, né? Foi o que a gente falou até agora. Que as coisas existem, isso seria a tese, ou seja, a afirmação. Seriam questionadas, que é a negação, a antítese, se transformariam pelo questionamento, que seria o outro melhorado, que é a síntese. Não é isso? Só que a síntese, que é esse algo melhorado, se tornaria uma nova afirmação, que é a tese, gerando um outro questionamento. Né? Isso seria um movimento infinito, praticamente. Né? E esse questionar, essa ação de questionar, iria superar o conflito que esse conflito, na verdade, seria produzido por algo ainda melhor, que seria uma nova síntese. Né? E esse movimento dialético ele seria sucessivo, e como a gente falou, ele tenderia ao infinito mesmo. Né? E o finito, o que é finito ao mesmo tempo em que é particular, ele participaria do infinito e se integraria a ele. Como assim? A tese é algo finita, mas ela está dentro de um processo infinito, que é essa relação de tese, antítese e síntese, que se transforma em uma nova tese, que vai ser contestada por uma nova antítese, vai ser gerada uma nova síntese e assim por diante, certo? Do jeito que está esse diagramazinho aí, tá? E essa integração,
que se daria por meio da via dialética, né, estabeleceria, consequentemente, a noção hegeliana do absoluto. Nesse sentido, o pensamento de Hegel ele vai se contrapor ao de Kant, né, que ele vinha como herdeiro até então, né, mas na medida em que aquela divisão estabelecida pelo pensamento kantiano entre o ser em si, né, que seria inatingível pelo homem, e o próprio fenômeno, que seria a aparição dos objetos no mundo sensível, nas estruturas da mente humana, não existiria. São as categorias a priorísticas, né, seria o que existiria a priori. Mas para Hegel, a realidade deveria ser compreendida como um todo. E a própria aparição seria superada mediante um movimento dialético mesmo. Né? E nessa progressão dialética, tudo aquilo que surge como obstáculo, ou até mesmo questionamento do que existe, não iria levar simplesmente à destruição do existente, mas à sua superação, continuando nessa movimentação de tese, antítese e síntese. Tá? E aí, dessa forma, não seria possível aceitar a proposição kantiana de que o mundo dos fenômenos, digamos assim, não iria corresponder às coisas em si mesmas, visto que a aparição ela já informaria a coisa num determinado momento. Para Hegel, quando se lançam as bases, por exemplo, de um edifício, a gente não pode visualizar o acabamento desse edifício. Né? Vamos colocar dessa forma num exemplo mais prático. Os detalhes que vão suceder aos alicerces vão estar lá, né, superados enquanto realidade por outras características que a gente vai poder perceber adiante durante a construção do edifício, por exemplo. Né? E assim ele coloca o exemplo do edifício, da edificação do conhecimento. Né? Os alicerces seriam a dialética, a lógica e a consciência, e a dialética sendo a dinâmica, a lógica e a didática também, assim como a consciência, e a própria razão que pensa a realidade. Se a gente fosse resumir, a gente poderia dizer, resumir não, né? Para fechar essa parte da dialética, a gente poderia dizer que a dialética vai pressupor o movimento que vai existir, principalmente devido à tensão entre o finito e o infinito, né? A ideia e a constante movimentação das coisas, e um momento no interior, que seria basicamente um momento no interior do que ele considera como sendo eterno, né, que é justamente esse movimento. Nesse sentido, a gente pode dizer que, digamos assim, que no congelado momento, a gente pode pensar o infinito, né, e nele o curso da própria mudança, consequentemente, né, havendo uma provocação de negação do momento em que se supera, e em outro momento, se modificando num incessante diálogo do ser e do não ser, né? Do que existe e do que não existe ainda, né? Mas que vai vir a existir, digamos assim. Sobre o idealismo hegeliano mais especificamente, né? Se a gente considerar o percurso do pensamento filosófico de Hegel, a gente pode identificar como um ponto de partida o mundo sensível. Não sei se vocês lembram a definição de mundo sensível e mundo inteligível. Né? O mundo sensível é aquele que é experimentado pelos sentidos, né? É o mundo mais direto com que nós lidamos cotidianamente. E como ponto de partida desse mundo sensível, eu queria caminhar, digamos assim, para um processo de abstração para o entendimento mesmo. Né? Essa abstração ela seria racional, e atingiria a verdadeira realidade, a realidade suprema e concreta de um determinado momento, de acordo com Hegel. Né? Nesse sentido, é como se parecesse que o mundo material, embora fosse importante, né, e matéria-prima do entendimento, não seria nada mais do que um primeiro estágio desse processo de dialética hegeliana para acessar as verdades mesmo que são contempladas pelo pensamento. Né? A própria dinâmica da transformação dialética do mundo material iria seguir, digamos assim, a reboque da superação, né, da síntese, né, e do entendimento, consequentemente. Né? O mundo real não seria simplesmente um mundo físico, mas seria tanto o aqui e o agora que nós vivenciamos, quanto o devir, né? Quanto o vir a ser, quanto o momento futuro de superação. E aí, para Hegel, a origem de tudo isso, né, é o ser indeterminado. É o que ele vai dizer, um tudo que é nada. O que significa isso? Né? É algo que, para que se considerasse como cognoscível, né, que é algo que se pode conhecer, né, se cria uma natureza e, em sua dinâmica transformadora no tempo,
acaba se produzindo a consciência, o homem, o que existe, o entendimento das coisas, enfim. Né? E essa consciência, para Hegel, a princípio individual, digamos assim, iria se constituir como coletiva. Né? Nesse caso, o processo dialético explicaria tudo. O ser indeterminado, né? A natureza determinada e o próprio homem na natureza, mas gerando-se a partir de uma consciência que seria o espírito individual e a própria inconformidade, né? Que seria o caminho da superação a partir daquele caminho tese, antítese e síntese, né? Que essa inconformidade no homem com as coisas que existem e essa tentativa de superação seria basicamente uma condição nossa, da nossa existência mesmo. Né? E aí, por decorrência da dialética, a própria consciência individual iria produzir a consciência coletiva. Né? A gente teria aí, no caso, a passagem de um chamado espírito subjetivo, né, particular, para um espírito objetivo, que seria o absoluto. E para Hegel essa passagem não se faria sem um processo de racionalização. Então, e aí vamos lá, vamos falar do Estado em Hegel. Tá? Quando a gente falar de Marx, um pouco mais para frente, relacionado a alguns contextos, a gente vai precisar de algumas comparações com Hegel, porque vão haver diferenças diretas entre os dois. Né? Mas, enfim, quando a gente fala do Estado em Hegel, a gente precisa considerar que se a condição individual da consciência, aquela condição individual que a gente falou antes, né, pode se constituir pela dialética, pela lógica e pela racionalidade, essa racionalidade em uma consciência coletiva, vai ser possível compreender que as questões que dizem respeito ao indivíduo na sociedade, ao homem em sociedade, podem se expressar em termos de leis mesmo, racionais, né? E que o comportamento de cada um deve entrar em concordância com essas leis. Né? Nesse sentido, o Estado ele teria um papel essencial, né? Fundamental, assim, porque o Estado ele acabaria servindo como um veículo, né, de maior consolidação de uma ética necessária à vida social. Nesse caso, o Estado ele seria, digamos assim, nessa perspectiva hegeliana, um todo organizado, né, que vai reunir as partes, que são os indivíduos, de forma racional. Tá? E assim as normas sociais que vão ser instituídas pelo Estado deveriam ser aceitas mesmo em sua substância de racionalidade. Certo? E aí o direito que vai ser consubstanciado no Estado, né, o direito no sentido de estudo das leis, né, e na formação das leis também, vai ser a garantia de liberdade do indivíduo e de sua participação no conjunto social, no caso. Né? E aí vai haver uma positividade na lei. Né? Que positividade é essa? Que a lei vai ser vista como base para o próprio desenvolvimento das chamadas intersubjetividades, né, e, consequentemente, uma garantia do desenvolvimento dialético da consciência, certo? E aí, quando a gente fala na movimentação dialética, o que é aquele mesmo movimento de progressão, de superação que a gente viu antes, tá? Como esse desenvolvimento ele vai possuir uma historicidade, ele vai, consequentemente, se modificar com o tempo, né? O Estado, nesse caso, nada mais é do que um momento da história, né, com regras instituídas pelas condições do desenvolvimento racional de uma época. Por isso que, inclusive, de acordo com o pensamento hegeliano, nós encontramos vários tipos de desenvolvimentos de Estado diferentes ao longo dos períodos históricos. Né? E a história mundial, consequentemente, não seria mais do que a sucessão de normas estatais, certo? E essa sucessão iria acabar marcando o chamado devir absoluto, né? Essa tentativa de superação eterna. Em relação à eticidade, que seria um campo da moralidade social, nesse caso, que o indivíduo se liberaria, né, de si mesmo para se realizar na comunidade. O indivíduo se liberta da sua individualidade para partir em relação à coletividade. Né? O Estado seria essa exteriorização ética da comunidade. Fora disso, de acordo com Hegel, só existiria a consciência infeliz, digamos assim, de se estar em um mundo à deriva, né, em meio às frustrações da vida. Hegel dá muita importância à existência do Estado. Belezinha? O que não significa uma evolução no sentido biológico. Tá? Cuidado com esse pensamento, porque no século XIX, quando a antropologia está surgindo, acaba-se usando esse tipo de pensamento para colocar algumas sociedades como superiores às outras. A gente precisa tomar cuidado com isso, tá? Mas essa é uma percepção que Hegel tem
de que, por exemplo, um estado não, né, porque não é um estado, mas uma sociedade tribal, ela se desenvolve para um estado teocrático, por exemplo. Ela pode se desenvolver para um estado teocrático. Um estado teocrático se desenvolve para um estado monárquico. Uma monarquia pode se desenvolver para uma democracia. Ou uma monarquia descentralizada, como foi da Idade Média, se desenvolveu, ou seja, foi superada para uma monarquia absolutista. E assim por diante, sabe? Mas então, vamos aqui para essa primeira questão, para a gente poder ir fechando esses principais pontos do pensamento de Hegel, certo? Nessa primeira questão, nós temos o seguinte. Hegel, prosseguindo na árdua tarefa de unificar o dualismo de Kant, substituiu o eu de Fichte e o absoluto de Schelling por outra entidade, que é a ideia. A ideia para Hegel deve ser submetida necessariamente a um processo de evolução dialética regido pela marcha triádica da alternativa D. Né? Realmente, na concepção hegeliana, a dialética vai consistir nesse movimento constante. Tá? A afirmação, a negação e a negação da negação, ou seja, que acaba se transformando em uma nova afirmação, que vai ser negada e vai gerar uma nova afirmação e assim por diante, sucessivamente. Beleza? Continuando. Na segunda questão, nós temos o seguinte. A dialética idealista de Hegel criticou o inatismo, o empirismo e o criticismo kantiano. Hegel opõe-se à concepção de uma razão intemporal. Na filosofia hegeliana, a racionalidade não é mais um modelo a ser aplicado, mas é o próprio tecido do real e do pensamento. Contra a concepção intemporal da razão, Hegel afirma que a razão é história, e isso é o que há nela de mais essencial. Considere as afirmativas seguintes, assinalando verdadeiro ou falso. É bem aquilo que a gente falou antes, né? A questão da movimentação constante da história, ou seja, o pensamento hegeliano está diretamente fundamentado em uma historicidade. Na primeira afirmativa, sendo a razão história, ela se torna para Hegel relativa, isto é, o que vale hoje não vale mais amanhã. Nenhuma época pode, portanto, alcançar verdades universais. Qual é o grande problema dessa afirmativa? Que cada época diz respeito ao avanço da sua própria racionalidade. Então, de certa forma, em modo dialético, todas as épocas buscam as suas próprias verdades universais. Então, essa daí é falsa. Tá? Principalmente quando chega nessa parte aqui de que nenhuma época pode, portanto, alcançar verdades universais. Olha, se pode ou não pode, nós não sabemos dizer. Mas todas as épocas elas buscam as suas universalidades, os seus universais, digamos assim. Na segunda afirmativa, o movimento dialético da razão se realiza para Hegel em 3 momentos. Na apresentação de uma tese, enquanto afirmação, na constituição de uma antítese, como negação da tese, e na formação de uma síntese como superação da antítese. Isso aí é verdadeiro. Tá? Para Hegel, a história não é a simples acumulação e justaposição de fatos e de acontecimentos no tempo, mas resulta de um processo cujo motor interno é a contradição dialética. Porque para Hegel, sem a contradição dialética, não existiria uma tentativa ou até mesmo uma superação da condição anterior, marcada justamente pela tese, antítese e pela síntese. Então, essa terceira afirmativa também é verdadeira. Beleza? A concepção de história de Hegel e a concepção de história formulada por Marx no materialismo histórico são idênticas. Olha, eu sei que a gente não está falando de Marx aqui ainda, mas se a gente fala da dialética materialista de Marx, ela é contrária ao idealismo dialético de Hegel. Os dois vão representar entendimentos de curso da história de forma bastante diferente, certo? Então, essa daí é falsa. Na terceira questão, nós temos um seguinte texto. E aí a alternativa não, mas a afirmativa nos diz de acordo com o texto ser e nada. A gente tem que buscar ver aí no texto o que é o ser e o que é o nada. Né? Ser puro, sem qualquer outra determinação. Em sua imediatidade indeterminada, ele é igual somente a si mesmo. Não tem nenhuma diferença, seja em seu interior, seja em seu exterior. Não seria mantido em sua pureza
se nele se distinguisse qualquer determinação ou conteúdo, ou através do qual ele fosse posto diferente de um outro. É a pura indeterminação e o puro vácuo. Nele não há nada para se intuir. Se pode falar aqui de intuição, ou seja, é somente este puro e vazio intuir em si mesmo. Há nele tão pouco para pensar, isto é, há do mesmo modo só aquele pensar vazio. O ser, o imediato, o indeterminado, é de fato o nada, e não mais nem menos que o nada. Agora me diz a verdade. No meio do texto, está todo mundo viajando na maionese já. Assim, Hegel ele tem alguns pontos que são muito diretos e até simples, como essa questão da tese, antítese, síntese e tal. Isso a gente entende facinho, facinho. Mas ler diretamente do autor é outra história, até porque Ciência da Lógica é um dos primeiros textos dele. E assim, como é muito abstrato, né, a gente está falando de conceitos e não de coisas palpáveis necessariamente, então é muito complicado a gente entender um texto um pouco mais amplo. Né? Esse é o nível de dificuldade de Hegel. Né? Mas enfim, o que é que ele está falando nesse texto? Ele está fazendo referência a quê especificamente? Ele está falando sobre, essencialmente, a origem de tudo. Né? E a origem de tudo que basicamente seria um ser que seria indeterminado. Tá? E esse ser indeterminado, ele é um tudo que é um nada. Se existe o ser que poderia ser considerado como tudo, e se existe algo que é considerado como um nada, automaticamente se pode pensar de acordo com Hegel, tá? Que eles seriam semelhantes, porque aquele nada que ainda não existe pode se formar à semelhança daquele que já existe. E aí, a gente tem que, de acordo com o texto, o ser e o nada, ou seja, o ser e o não ser, né? Eles são absolutos e separados, eles não possuem relação entre si, eles são incompatíveis entre si, são idênticos, pois indeterminados ou não existem. Nesse caso, de acordo com o pensamento hegeliano, eles seriam idênticos, pois seriam indeterminados. É um tudo que é nada. Vamos sair um pouquinho de Hegel agora. Vamos falar um pouco sobre Nietzsche, certo? Eu escolhi Nietzsche para a gente falar um pouco junto com Hegel, porque enquanto que Hegel ele tenta abordar a questão do que é absoluto, Nietzsche vai tentar romper, né, com a ideia de absoluto em alguns pontos do seu pensamento, certo? E aí, falando do nosso bigodudo favorito, né, vamos tentar fazer aqui uma contextualizaçãozinha para a gente ir para as principais ideias dele. Tá? Nietzsche foi basicamente um filósofo alemão que vai assumir, né, de forma plena, a gente pode colocar dessa forma, a crítica a uma tradição racionalista, né, que vai afirmar uma metafísica, valores transcendentes, além da própria vida. Né? A existência, nesse sentido, para Nietzsche, seria carregada de uma profunda tragicidade, né? Pois não haveria muito alento para além do ser, né? Para além do existir, enfim. E o próprio Nietzsche ele se realizava muito no aqui e agora em um grande jogo, né? O ser, não só Nietzsche, né? Mas o ser se realizava no aqui e no agora, né? Em um grande jogo de forças apolíneas e dionisíacas, como mesmo Nietzsche colocava. Né? Para ele, a metafísica, que vai ser iniciada lá por Sócrates, teria embotado, né, a vida humana, teria feito com que ela deixasse de evoluir, digamos assim, né, em nome de uma ideia de algo transcendental, né, de uma verdade que vai estar muito além do mundo material. Né? E aí daí a gente tira o ódio que Nietzsche vai ter a Sócrates, né, e a toda a filosofia também que pretendeu vincular a verdade, né, o conceito de verdade, num outro lugar que não fosse a vida concreta. Antes de Sócrates, Nietzsche considerava que havia uma grande criatividade entre os gregos, né? No caso os pré-socráticos, uma criatividade que iria afirmar a vida em todos os seus sentidos. Né? O Sócrates, de acordo com Nietzsche, ele teria iniciado uma cultura da decadência no Ocidente, a partir do momento em que o pensamento socrático desvalorizava essa vida, né, em prol de um conhecimento transcendental. Né? No mundo ocidental anterior a Sócrates,
Nietzsche vai, a gente não, né? Nietzsche vai considerar que os gregos eles viviam alimentados pela força de Apolo, né? A força apolínea, que era a força da ordem, da iluminação, e também pela força dionisíaca, que era a do caos, que era da embriaguez, dos prazeres, enfim. Ao mesmo tempo em que Apolo conduziu os gregos como representação de um ordenamento, a gente vai ter Dionísio, né, que vai incutir naqueles mesmos homens um fervor pelo caos do mundo, né? E assim era a tragédia, né, um movimento de afirmação da ordem ao mesmo tempo em que se percebia a instauração da desordem, né, das criações, das destruições, enfim, e das novas construções, né, informando a vida em seu mais pleno curso, a gente pode colocar dessa maneira. E aí romper com essa movimentação era romper com a própria vida, de acordo com Nietzsche, né? E tinha sido isso que Sócrates teria feito ao pretender com seu pensamento um estatismo, né? Estatismo no sentido de tornar estático a noção de bem e mal, né? Do ímpio e do pio, né? Do sacro e do profano, enfim, que vai ser fixado na metafísica, de acordo com Nietzsche. Quando a gente fala sobre as críticas dos valores, a crítica dos valores, a gente precisa entender que para Nietzsche, tanto a moral como a razão vão integrar uma espécie de psicologia humana que deveria ser pensada, né? A moral informava a condição cultural, enquanto que a razão dizia respeito aos avanços materiais, civilizacionais, que seriam concretizados no mundo material mesmo, né? Para ele, considerar o binômio, né, cultura e civilização era entender a própria condição humana. No caso da Grécia Antiga, da Grécia Antiga da tragédia, né, os avanços civilizacionais estariam nesse momento muito associados a uma cultura em que o homem vai ganhar relevo por sua capacidade de ação, né? Essa capacidade de ação que vai ser sempre apolínea e dionisíaca, né? Ou seja, trágica por natureza. E era a tragédia que vai afirmar para Nietzsche a grandeza humana. A partir do momento que se construiu a metafísica, né, essa grandiosidade trágica do indivíduo era, como é que eu posso dizer, quais eram os termos que Nietzsche usava? Ele dizia que era um momento em que meu Deus, como se chama? Em que a grandiosidade do homem era domesticada, né, era submetida a princípios transcendentais, né, e isso vai acabar constituindo ao mesmo tempo uma cultura e uma civilização em momento de decadência, né? Isso para Nietzsche, obviamente. E aí a cultura vai iniciar seu processo de decadência por acabar se vinculando a uma moral de submissão humana aos chamados valores transcendentes, né? A civilização que trilhava o mesmo caminho por querer se guiar por uma racionalidade de causa e efeito, de início e de fim, né? Quando na verdade o mundo vai ser uma grande variedade de forças comunicantes, tá? Além disso, Nietzsche falava muito sobre a questão da lógica cristã, né, que ele dizia que era a moral do escravo, né, que ia ser a mesma de Sócrates, né, e dos socialistas de sua época. Né. Nietzsche já vive em uma época em que o socialismo está se defendendo não, perdão, está se desenvolvendo. Né. E aí ele vai se contrapor a essa lógica, né, ele vai encontrar a moral do Senhor, que era a moral dos fortes, né, daqueles que vivem intensamente as forças apolíneas e dionisíacas, né, dos que não se pacificam com valores transcendentes e que vivem a tragédia da existência plenamente. Né. A vida, para Nietzsche, ela vai ser um grande emaranhado de relações de poder. Né. A vida seria também a gente pode dizer que seria uma expressão da própria vontade de poder, né, não havendo um sentido transcendente e uma espécie de pré-determinação. Se não existissem entidades permanentes, não haveria sentido, e sem o sentido, consequentemente, não existiria uma finalidade. Né? O que a gente pode constatar a partir daí seria uma tentativa de Nietzsche de se criar não, né? Mas de se entender um jogo eterno de forças, né? Que se afirmam e que se negam, expressando, consequentemente, essa vontade de poder. Uma das características mais conhecidas de Nietzsche é a questão do super-homem. Né? Acho que todo mundo já ouviu falar dessa parte do pensamento dele, né? Que muitas vezes é traduzido também como o além-homem. Né? A partir das considerações que Nietzsche tinha, né? A gente pode supor, basicamente, que para ele não havia saída, né? Para a cultura e civilização ocidental. Né? Mas, enfim,
Ele nega a moral dos fracos, né, que é aquela moral dos escravos, como a gente falou agora rapidamente. E isso significava abrir caminho para a afirmação de um novo homem mesmo, aquele que iria destruir a civilização e a cultura que estava em plena decadência, essa cultura ocidental, né? E isso, para isso, ele teria que evitar as armadilhas metafísicas e religiosas e afirmar uma vida sem reservas, né? Ele se tornaria um além-homem, né? Um super-homem, e que seria esse indivíduo, esse homem com a vontade de potência. Esse super-homem, por estar muito mais além do bem e do mal, né, apesar, na verdade, né, de estar muito além do bem e do mal, ele seria ainda demasiadamente humano, né, porque, ele, afinal de contas, ele não estaria agrilhoado à cultura, à decadência da cultura ocidental, né, aos princípios dessa decadência, que basicamente para Nietzsche só serviriam de consolo mesmo para os fracos, aqueles que seguiriam a moral dos fracos, né, a moral dos escravos, que seriam basicamente aqueles que temem a vida e o seu conteúdo trágico, que é a tensão, o conflito e, eventualmente, também o aniquilamento, né? Essa é uma outra característica interessante do pensamento de Nietzsche, quando ele fala do eterno retorno, né? E aí a gente pode pensar que quando a gente fala sobre o aniquilamento, que a gente pode ser levado a acreditar, né, que o aniquilamento seria um fim, né? Mas não é assim, não era assim que Nietzsche entendia essa questão, né? A partir do momento que se considerava o mundo em suas relações, que seriam voltadas para essa vontade de poder, né? O aniquilamento seria só a oportunidade de recriação, né? De reordenamento das potências e de surgimento da continuidade da vida também, né? Não haveria um estancamento da vontade de potência, né? Então, consequentemente, não existiria um fim. O que existiria seria um eterno retorno. Como é que eu posso exemplificar, ampliar um pouco melhor isso? Deixa eu ver. Vamos imaginar assim. Se você fosse, digamos, se você fosse condenado, né, a viver a vida toda, infinitas vezes, eternamente, né, como é que a gente se sentiria em relação a isso? Se aceitasse a vida e não se buscasse no além, né, um sentido, né, você a viveria da melhor maneira e isso não seria uma maldição. Se não tivesse vivido autenticamente, poderia considerar isso uma maldição, o que propõe Nietzsche nesse caso, né? Nietzsche propunha que se vivesse intensamente, que se aceitasse o desafio trágico da existência e que se transformasse na melhor versão de si mesmo, digamos assim, né? E esse seria necessariamente esse além-homem, né? O maior dos pesos para os fracos, para Nietzsche, seria a vida, e para os fortes seria o maior dos presentes. Nietzsche era loucaço, loucaço, loucaço mesmo. Mas então, se a gente fosse tentar, né, dizer assim, Nietzsche ele escrevia sobre muitas coisas e diferente de outros filósofos, ele não vai ter, a uma primeira vista, um foco, né? Não, mas qual é o objeto em que Nietzsche trabalha? Ele não tem um foco específico nessa primeira vista, mas essa primeira vista também engana. Qual é o foco de Nietzsche? O foco de Nietzsche é a civilização humana, né? Mas a civilização humana nesses contextos, né? Era um indivíduo que priorizava o estado de potência, ou seja, aquele momento em que o indivíduo pode transformar o mundo ao seu redor, digamos assim, né? Só que ele também não levava em conta muitas coisas. Por exemplo, ele não levava em conta as grandes desigualdades socioeconômicas que assolavam a sua época, como, por exemplo, Marx vai tratar sobre isso, né? Isso é, inclusive, uma das razões dele se chocar tanto com os socialistas, tá? Mas enfim, vamos aqui aplicar em algumas questões para quando vocês tentarem fazer outras questões a gente falar mais sobre isso no nosso Tira Dúvidas, tá certo? Nessa questão 4, nós temos o seguinte. Nietzsche identificou os deuses gregos Apolo e Dionísio, respectivamente, como complexidade e ingenuidade, extremos de um mesmo segmento moral no qual se inserem as paixões humanas, movimento e niilismo, polos de tensão na existência humana, alteridade e virtude, virtude seria a virtude aí no caso, que seriam as expressões dinâmicas de intervenção e subversão de toda a moral humana,
ou razão e desordem, dimensões complementares da realidade. Nesse caso, quando a gente analisa, né, como é que eu posso dizer, a forma como ele conceitua, né, o apolíneo e o dionisíaco, de fato como razão, como ordem, que é Apolo, já que a questão está pedindo respectivamente, e como desordem, né, que é justamente a perspectiva dionisíaca. E elas juntas seriam complementares à nossa realidade. A gente teria aí a alternativa D como alternativa correta. Beleza? No pensamento de Nietzsche, pode-se encontrar grande quantidade de considerações a respeito dos valores. Assinale a alternativa que não está de acordo com a filosofia de Nietzsche sobre os valores. Na alternativa A perda da fé em Deus conduz à desvalorização de todos os valores. É preciso reconhecer que, pelos seus próprios critérios, nossa moral é imoral. Deve-se criar novos valores por meio da vontade de potência. A moral deve expressar as condições de vida e de desenvolvimento de um povo, ou não existe papel para a razão na compreensão dos valores? O que é que vocês acham? O fato de não existir papel para a razão na compreensão dos valores é que não faz sentido. Né? Por quê? Porque Nietzsche ele trabalha com a questão da racionalidade a partir do momento em que ele busca o entendimento das razões do desenvolvimento do indivíduo. Então, o que não está de acordo com a filosofia de Nietzsche sobre os valores é a alternativa E. Não existe papel para a razão na compreensão dos valores, sim, pelo contrário, existe papel para a razão. Na verdade, a razão está presente na compreensão dos valores. Beleza? E nossa última questão, porque eu acredito que esses dois indivíduos já serviram para endoidar bastante a cabeça de vocês. Né? Uma questão do Enem, se eu não me engano, essa foi uma questão do Enem 2016, mais recente. Né? O enunciado traz o seguinte: o texto exprime uma construção alegórica que traduz o entendimento da doutrina nihilista, uma vez que, vamos ler, vi os homens sumirem-se numa grande tristeza. Os melhores cansaram-se das suas obras. Proclamou-se uma doutrina e com ela circulou uma crença. Tudo é oco, tudo é igual, tudo passou. O nosso trabalho foi inútil. O nosso vinho tornou-se veneno. O mal olhado amareleu-se-nos os campos e os corações. Secamos de todo, e se caísse fogo em cima de nós, as nossas cinzas voariam em pó. Sim, cansamos o próprio fogo. Todas as fontes secaram para nós, e o mar retirou-se. Todos os solos se querem abrir, mas os abismos não nos querem tragar. Assim, é só um pouco pessimista, tá? Afinal de contas, é um texto que a gente está falando sobre o niilismo, sobre a doutrina nihilista. Né? O niilismo, muitas vezes, ele é colocado como sendo a crença no nada, mas não é bem isso que se trata. Né? O niilismo é simplesmente a perda dos valores. Né? Não confundir com o conceito de anomia que vai ser apresentado na sociologia, certo? Mas quando a gente fala da perda dos valores, né, nesse contexto, para Nietzsche, a gente fala justamente da decadência da cultura. Né? Então a gente ficaria aí com a alternativa D, certo? A negação dos princípios religiosos, dos princípios políticos e dos princípios sociais. Certo? Mas não seria necessariamente uma negação consciente, seria simplesmente o não seguir, né, os princípios que seriam postos na sociedade. Belezinha?